sobre a nossa firmeza na doutrina, na boa doutrina, né? E eu creio que você vai ser alcançado por meio da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Aleluia. Então, eu quero fazer alguma introdução aqui com os irmãos. Antes de apresentar, eu trouxe também um slide, mas eu não vou apresentar agora. Antes de apresentação de slide ou de algum conteúdo a mais, eu queria fazer uma introdução falando para vocês sobre a importância de nós termos a Bíblia como nossa regra de fé. Amém? Não tem como falar de doutrina sem a gente lembrar da fonte, amém? Das Escrituras Sagradas, que é a palavra de Deus inspirada. Amém? Aqui não contém a palavra de Deus, aqui é a palavra de Deus. Amém? Algumas pessoas, principalmente falsos mestres, eles falam, aqui contém a palavra de Deus. Eles não falam que é a palavra de Deus. E isso é um erro gravíssimo, porque o pressuposto que eles utilizam é que tem textos que está Satanás falando. E tem textos que Paulo diz, digo eu, não o Senhor. Então, alguns desses hereges, e aí é esse o nome mesmo, né? Então você vai conhecer hoje um outro Saulo, tá bom? Hoje não é o Saulo pastor, hoje é o Saulo mestre. Então hoje eu vou dar nome mesmo, é herege, tá certo? Então, esses hereges, eles usam essa premissa, dizendo o quê? Que a Bíblia contém a palavra de Deus, e não é. A grande questão é que afirmar que a Bíblia contém a palavra de Deus, colocar em dúvida a Bíblia como palavra de Deus, o que me garante que o que me fez, o versículo, a referência bíblica que me fez crer para ser salvo era a palavra de Deus. Porque talvez nós não sejamos salvos. Se a Bíblia não é a palavra de Deus confiante e toda a Bíblia não é a palavra de Deus, então pode ser que eu tenha crido em algo que não era a palavra de Deus. Então, esse argumento, por mais leve e parecer algo coerente, mas é um ataque à autenticidade da revelação bíblica que é a palavra de Deus. Amém? Então, a Bíblia ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E sobre os argumentos, o que é que nós temos a dizer sobre isso? A pessoa que diz, não, mas na Bíblia tem Satanás está falando, não é Deus falando, é Satanás. Isso aí é simplesmente a pessoa faltou o primeiro dia de aula na teologia básica da matéria bibliologia, onde ele precisava aprender que a inspiração não é o que foi dito, mas o registro. Deixa-me falar. A inspiração, quando a Bíblia fala que toda a Escritura ela é inspirada por Deus, não é o que foi dito pelos autores inspirados, mas é o que foi registrado é que é inspirado. O registro é a inspiração. Amém? Então, deixa eu só explicar melhor. Quando Satanás estava falando para Jesus, se és o Filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pães, aquilo que ele estava falando não era inspirado por Deus, mas o registro daquela informação é inspirado por Deus. Então, o conceito de inspiração repousa no registro, pois a Bíblia não diz toda a palavra dita é inspirada por Deus. A Bíblia diz toda a Escritura é inspirada por Deus. Escritura pressupõe texto. Aleluia? Então, toda a Escritura é inspirada por Deus. O texto foi escrito para o nosso crescimento, para o nosso avanço, para a nossa firmeza doutrinária. Amém, irmãos? Então, eu creio em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é Deus falando conosco. E a Bíblia tem momentos, irmãos, difíceis, sim, mas toda a Bíblia é Deus falando conosco. Isso nós respondemos à acusação desses falsos mestres em relação a, digo eu, em relação a, tem passagens que é Satanás falando. E quanto à expressão, digo eu e não o Senhor, esse entendimento, algumas pessoas falam que Paulo estava dizendo assim, aqui eu não estou sendo inspirado por Deus, aqui é só uma opinião minha. Novamente, as pessoas erram aqui, achando que Paulo está dizendo que o que ele está falando não tem uma inspiração divina. Na verdade, quando Paulo fala isso em 1 Coríntios, capítulo 7, ele não está dizendo que o que ele está falando não é algo divino. Até porque o final do versículo, do capítulo, ele diz, lembrando que eu tenho o Espírito de Cristo. Então, Paulo está falando claramente que ele está sendo inspirado por Cristo. A grande diferença é que o que ele está falando, Jesus não havia falado. Aleluia. Ou seja, o que Paulo está falando é mediante revelação, não é algo que Jesus já havia falado. Amém, irmãos?
Então, só para os irmãos entenderem aí. Então, toda a Escritura, diga, toda a Escritura é inspirada por Deus. Oh, aleluia! Amém, irmãos? Coloca, por favor, 1 Timóteo 3,16. Glória a Deus. Eu ainda estou na introdução. Não, 2 Timóteo 3,16, perdão, gente. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura, diga comigo, Escritura. Diga Escritura. Escritura é texto, amém, gente? Então, toda a Escritura é inspirada por Deus. Essa palavra, inspirada por Deus, quando você utiliza a versão bíblica LTT, que nós não temos ela ali, é a literal texto tradicional. É uma versão de um pastor lá traduzida por um pastor, um teólogo lá de João Pessoa, pastor Hélio de Menezes, um amigo meu da teologia. Doutor Hélio, ele traduziu da melhor forma possível. Ele traduziu da seguinte maneira: toda a Escritura tem o hálito ou sopro de Deus. Isso quer dizer, imagine que as Escrituras, aqui o texto sagrado, Deus fez. De maneira que quando eu e você lemos o texto sagrado, algo de Deus está vindo para nós. Amém, irmãos? Porque o sopro, o hálito, o vento, a essência de Deus foi colocada no texto sagrado. Assim como nós pegamos um balão e nós sopramos e ali tem algo nosso dentro, nas Escrituras tem o sopro de Deus. Alguém dá um glória a Ele? Então, a LTT traduz dessa forma, isso é maravilhoso demais. Olha o que diz: toda a Escritura é inspirada, ou tem o sopro de Deus. Amém, irmãos? É inspirada por Deus e é útil para o ensino. E é útil, eu vou repetir útil, tá bom? Só para você entender. A Bíblia ela é útil para o quê? Para o ensino. Diga o ensino. Diga para a repreensão. Aleluia. Diga para a correção. Diga para a educação. Diga na justiça. Então, deixe-me falar algo para você. Você é líder nessa igreja. Se você é líder de algum departamento nessa igreja, ou você em casa que está nos acompanhando na sua igreja, você é líder, não importa. Você quer corrigir, use as Escrituras. Se você usar a raiva, se você usar a mágoa, se você utilizar aquilo que foi feito de mal para você, para desabafar, você não vai surter o mesmo efeito que tivesse se você utilizasse as Escrituras. Então, usa as Escrituras. A Bíblia ela é útil. Para quê? Para repreender, para corrigir, para educar, para ensinar. Amém? Então, somente as Escrituras é que tem esse poder, irmãos, de corrigir, de ensinar e de trazer um efeito maravilhoso. Amém, irmãos? Diga glória a Deus. Aleluia. Então, a Bíblia é a palavra inspirada de Deus. Amém? Agora eu quero te falar algo sobre um conceito mais técnico, mas eu quero te ajudar. Quando a gente estuda na teologia um pouco sobre o ser de Deus e a revelação de Deus, a gente aprende algo. Deus é um Deus que se revela. Amém, irmãos? Então, por exemplo, como é que eu conheço Deus? Eu conheço Deus a partir do que Ele revelou. Amém? Olha que coisa maravilhosa. Deus é tão bondoso que até para conhecer Ele eu preciso dEle. Amém? Eu não tenho como conhecer Deus sem uma participação dEle mesmo. Então, nós só conhecemos a Deus aquilo que Ele mesmo quis revelar de si mesmo. Então, deixa-me explicar isso. Na teologia, nós entendemos que existem dois tipos de revelação. Revelação geral e revelação específica. O que é revelação geral? Revelação geral é Deus se revelando por meio da criação. Então, por exemplo, tudo que Deus fez, toda a criação tem as digitais de Deus. Amém? A criação traz consigo as marcas, as digitais, o perfume do Criador. Então, quando nós olhamos para a criação, nós devemos entender, há um Deus. Amém, irmãos? Por essa razão que não crer na existência de Deus é ser tolo. Por isso que as Escrituras falam que diz o tolo, não há Deus. Então, todo ateu é já um tolo. Aleluia. Porque o tolo, ele diz, não há um Deus. O insensato diz, não há um Deus.
Mas aqueles que contemplam a palavra de Deus diz assim: pelas obras das mãos do Senhor, com certeza tem um Criador. Amém? Então a criação revela que existe um Criador. Diga comigo, a criação revela que tem um Criador. Então, por exemplo, quando a gente olha e faz o teste de quem é o Deus Criador, nós olhamos que o Deus Criador deixou as suas digitais na criação. Ou seja, Deus é uma trindade, Pai, Filho e Espírito. A criação ela é 3 em 1, igual Deus é. Amém? Então, a criação ela é dotada do sistema base 3 em 1. Então, por exemplo, quando nós olhamos para o tempo, diga comigo, o tempo é 1. Diga, mas ele é dotado de passado, presente e futuro. Diga, um sistema base 3 em 1. Amém, irmãos? Assim acontece com a altura, com a profundidade. Irmãos, a criação revela o Criador. Tudo bem, irmãos? O nome disso chama-se revelação geral. Paulo fala isso em Romanos capítulo 1, quando ele diz, os homens são indesculpáveis, pois Deus se revelou pelas coisas criadas. Amém? Então, revelação geral, diga revelação geral. E existe a revelação específica ou especial, que é o texto sagrado. Então, o texto sagrado é a maneira que Deus se revela de maneira especial. Que ele não se revela na revelação geral, ele não se revela de maneira salvífica. Mas na revelação específica, ele se revela de maneira salvífica. Isso quer dizer que uma pessoa não pode ser salva olhando para os astros que Deus criou. Isso já anula dezenas de religiões, centenas de religiões. Olhar para um astro e dizer assim, esse sol, com certeza esse sol foi criado por alguém. Isso já é suficiente para me salvar? Olhar para as obras do Criador não é suficiente para receber a salvação. Por quê? Porque Deus, segundo o conselho da sua vontade, ele decidiu que a salvação seria por meio da revelação especial. Por essa razão que a gente tem que pregar a palavra para os povos não alcançados. Amém, irmãos? Prove nas Escrituras que a salvação é por meio do texto inspirado, da revelação especial. É lógico que eu provo. Tem dezenas de textos, mas eu quero só te mostrar um que para mim é o principal. João capítulo 20, versículo 30. Ô glória! Deus é bom. João 20 e 30. Na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Diga comigo, Deus é maior do que a Bíblia. É lógico, né, irmãos? É lógico que Deus é maior do que as Escrituras. Então, quando ele dá um texto e esse texto revela algo dele, isso quer dizer que ele tem algo a mais. Mas o que ele quis revelar foi com um propósito específico. E aí você vai entender agora na continuação do texto. Olha o que diz. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, isso quer dizer que o registro daquilo que Jesus fez aqui, nesse texto sagrado, é com o objetivo de termos a vida eterna. Isso quer dizer que tudo que está na palavra de Deus tem o objetivo final de nos revelar Jesus Cristo, o Filho de Deus, para que então nele tenhamos vida eterna. Amém, irmãos? Então a revelação especial, ela mostra que somente com o conhecimento das Escrituras que nos revela Jesus é que recebemos a salvação. Amém, irmãos? Aleluia. Olha o que Jesus falou no Evangelho de João ainda, no capítulo 5, lá no versículo 39. Por favor, coloque esse texto aí. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas, diga comigo, nas Escrituras, a vida eterna. Aí olha o que Jesus falou, e são elas mesmas, que testificam de mim. Isso quer dizer que nas Escrituras, na revelação especial de Deus, nesses 66 livros eu encontro Jesus Cristo. E encontrando Jesus Cristo eu encontro a vida eterna. Oh, aleluia.
Para termos uma doutrina firme, nós precisamos trabalhar do pressuposto de que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus. De que a Bíblia é a revelação de Deus para nós. De que a Bíblia é o pensamento de Deus acerca da humanidade. De que a Bíblia, irmãos, ela é infalível, inerrante, é a palavra preservada de Deus para alcançar as nossas vidas. Diga, eu tenho a palavra de Deus. Diga, eu sou privilegiado, porque eu tenho uma Bíblia na minha língua, em várias versões, que eu posso ler a qualquer momento. Aleluia! Glória a Deus. Meus irmãos, quando eu estive na Inglaterra, eu fui visitar um museu e lá tinha uma Bíblia, que a Bíblia era acorrentada. Uma das traduções antigas, a Bíblia era acorrentada, a tradução do rei James, do King James. A Bíblia toda acorrentada. Por quê? Porque antigamente esse livro ele era raríssimo. A tradução do texto era rara. Poucas pessoas tinham acesso ao texto. Então várias pessoas queriam, tinham homens que eles rasgavam páginas da Bíblia e escondiam. Tem missionários que eles memorizam páginas da Bíblia. Eu lembro que a primeira vez que eu tive acesso a essa informação, Arthur, tem como colocar um pouquinho de retorno? Eu acho que eu estou sentindo minha voz baixa. Não sei se é só o retorno ou para vocês. Está tudo bem para vocês? Então acho que é para mim mesmo. Então, quando eu li essas informações, eu sentei com um teólogo amigo meu da Assembleia de Deus e eu disse, a gente precisa conhecer as Escrituras. A gente precisa conhecer cada livro da Bíblia. A gente precisa conhecer qualquer coisa que está nas Escrituras, a gente tem que conhecer. E eu passava noites e noites, era um copo de café, uma garrafa de café e Bíblia, dicionários e texto sagrado para a gente estudar. De maneira que ao longo dos anos foi construído algo dentro de nós. Amém, irmãos? De maneira que eu estava conhecendo mais as Escrituras. E a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Aleluia. Glória a Deus. Então, eu quero incentivar você a você ser firme na palavra, estudar as Escrituras, estudar a palavra de Deus. E aí eu lembro que ao longo dos anos, eu estudava a versão revista e atualizada, que é essa daqui, e ele estudava a revista corrigida. E a gente deixava a Bíblia de lado e se juntava um com o outro e dizia, vamos lá, Romanos capítulo 8, verso 1, começa tu. Amém, irmãos? E a gente começava. Já agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ele dizia, opa, a outra versão diz diferente. E aí começava a citar o outro texto. E eu lembro que a gente memorizou todo o capítulo de Romanos capítulo 8. Amém, irmãos? Os 39 versículos de Romanos capítulo 8. Depois a gente foi para Romanos capítulo 9. Depois fomos para o Evangelho de João. E assim a gente foi passando, de maneira que ao longo dos anos, qualquer coisa que você falasse das Escrituras, a gente identificava onde é que estava. E como é isso, irmãos? Paixão pelas Escrituras, conhecendo a palavra, entendendo as Escrituras. Hoje, como é que eu faço? As pessoas chegam e falam assim, Saulo, onde é que está tal referência? Às vezes, eu não vou lembrar exatamente a referência, mas eu sei em qual livro está e eu sei quem falou. Por quê? Porque aquilo dali eu já sei quem fala. É igual o que acontece quando você conhece sua casa. Você conhece sua casa? Quem já acordou de madrugada aqui com todas as luzes apagadas e mesmo assim você sabia onde é que estava tudo? Normalmente mãe sabe, né? Mãe sabe disso. Mãe vai lá, ó, já pega tudo, encontra tudo. Né? E mulher encontra mesmo, né? Homem pode estar com todas as luzes acesas, não vai encontrar. Exatamente, essa é a ameaça de toda mulher, né? Se eu for aí achar, você vai ver. Então, principalmente se tiver alguma coisa perdida na bolsa dela, né? Que na bolsa de mulher tem tudo, até sal. É sério, gente, é sério. Tem sal, tem terra, tem pedra, tem concreto, tem tudo sem imaginar. Aleluia. Então, irmãos, nós precisamos conhecer as Escrituras, amém? Conhecer as Escrituras, diga conhecer as Escrituras. Aleluia, porque é nas Escrituras que nós julgamos ter a vida eterna. Então, nós recebemos a vida eterna por meio do texto sagrado, o texto que nos foi revelado. Alguém dá um glória a Deus? Eita Jesus, Deus é bom, irmãos. O tempo todo o Senhor é bom. Então, a revelação geral é tudo aquilo que Deus fez por meio da sua obra como Criador. E a revelação especial ou específica é aquilo que Deus fez por meio do texto sagrado. Amém? Então diga comigo, eu tenho a revelação especial de Deus. Diga, essa é a minha Bíblia.
A palavra de Deus para mim. Diga os pensamentos de Deus para mim. Diga, eu amo as Escrituras. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos. Eu quero te motivar mesmo, você mergulhar no conhecimento das Escrituras. Agora lembre-se que não é somente saber o texto pelo texto. Nós precisamos conhecer o texto, mas conhecer também, irmãos, as regras para interpretar o texto. A regra de ouro para interpretar o texto sagrado é que Bíblia interpreta Bíblia. Amém? Então, nunca a gente vai com um pressuposto para o texto sagrado para dizer assim, isso quer dizer isso. Não. A própria Bíblia, no seu devido contexto, ela vai indicar o que ela quer dizer. Amém, irmãos? Então, a gente precisa comparar Bíblia com Bíblia, Escritura com Escritura, e então a gente vai ter, boa parte dos problemas de interpretação serão resolvidos já com essa regra. Amém? Que é uma regra de interpretação que é Bíblia interpreta Bíblia. Amém, irmãos? Lembra que Jesus falava, porventura não lestes o que diz as Escrituras? Ou seja, Jesus está dizendo assim, para você interpretar isso, você precisa lembrar do que você leu nas Escrituras. Amém? Existem outras regras de interpretação que não vêm ao caso agora, porque o assunto não é hermenêutica. Mas para você entender um pouquinho aqui disso que eu estou passando para você, nós precisamos ter uma firmeza, uma segurança nas Escrituras. Quando alguém chegar até nós e indagar acerca da nossa fé, nós precisamos saber responder. Pedro fala, irmãos, que nós precisamos saber responder em mansidão àqueles que pedirem razão da nossa esperança em Cristo Jesus. Ou seja, se alguém chegar até nós e falar assim, por que você crê como crê? Você deve saber responder. Amém? Se alguém chegar para você e falar assim, por que você crê, por exemplo, de que nós não podemos adorar os santos? Você deve saber responder. Por que eu não posso adorar os santos? Eita, eu não sei não, respondendo, eu vou perguntar ao pastor. Não, você deve saber, porque você deve ter uma firmeza doutrinária. Deve conhecer as Escrituras, amém? Se alguém perguntar para você e questionar e dizer assim, por que eu não posso ter comunicação com os mortos? Por que eu não posso ter comunicação com os mortos? E aí? Aí alguém vai dizer assim, não, nós não podemos conversar com os mortos porque eles morreram. Sim, mas a gente não defende que quando morre a pessoa ainda continua vivo, porque só está morto o corpo. Aleluia. Então, e agora? Como é que a gente resolve essa? Porque uma coisa está conectada à outra. Porque se os santos não podem orar por nós e nós não podemos pedir intercessão porque nós alegamos que eles estão mortos, mas se nós falamos que a vida vai além da matéria, da fisicalidade, então eles estão vivos com o Senhor. Logo eles podem interceder? Turma com uma bronca dessa? Precisamos da palavra, amém? Tudo isso que eu falei aqui está dentro das Escrituras, mas a gente precisa responder à luz das Escrituras. E como é que eu respondo? Há só um mediador. Entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Acabou. Resolvido a questão. Amém? Então, por que não, sim, eles estão vivos com Deus, mas por que eu não posso, eles não podem interceder? Porque eles não são mediadores, só há um mediador, Jesus Cristo, entre Deus e os homens. Amém, irmãos? Ô, glória. Existem outros argumentos que a gente pode colocar. Por exemplo, por que os santos não podem, nós não podemos pedir a intercessão dos santos e orar a eles? Por quê? Porque para alguém que já morreu, ouvir as minhas orações e interceder por mim, isso pressupõe de que eles têm um atributo exclusivo de Deus, a onisciência, onipresença e onipotência. Por quê? Porque vamos dar um exemplo aqui para vocês. Eu sei que eu estou falando coisas difíceis, mas eu preciso falar nesse momento, amém? É firmeza doutrinária. Não faz sentido, né? Então vamos dar um exemplo. Pastor Edson está orando aqui a Santo Antônio. Eu estou orando lá em São Paulo a Santo Antônio. Pastor Marquinhos está orando lá no Japão a Santo Antônio. Pastor Geraldo está orando lá em... Diga um lugar aí. Mossoró. Rio Grande do Norte. Orando a Santo Antônio. Nós todos estamos orando ao mesmo santo, nesse exemplo que eu estou falando. Sim ou não? Sim. Se o santo está ouvindo todos, isso quer dizer que ele é onisciente, onipresente e onipotente. Aí você pode dizer, como assim? É porque quando a gente estuda o ser de Deus,
os atributos de Deus, chamados de ones, diga comigo, ones, que é onisciência, onipresença e onipotência. Esses atributos, eles estão interligados. Não tem como Deus ser onisciente sem ser onipresente. Não tem como Deus ser onipresente sem ser, e onipotente sem ser onisciente e onipresente. Deixa eu explicar isso para você. Calma, eu sei que está um pouquinho difícil, mas calma, relaxa aí. Amém? A gente chega lá. Veja só. Diga comigo, Deus é todo poderoso. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Diga, ele sabe todas as coisas. Ele conhece todas as coisas e ele pode todas as coisas. Então vamos lá. Como é que Deus sabe? Os ones estão interligados, amém? Então como é que Deus sabe que algo está acontecendo aqui e lá? Diga por quê? Diga por quê? Ele está aqui e ele está lá. Então, nós já resolvemos aqui que o conhecimento de Deus está ligado à presença dele. Pastor, Deus está no inferno? É lógico. Mas como assim está no inferno? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem criou o inferno? A Bíblia diz, Deus criou para Satanás e seus anjos. Aleluia. Mas como assim? Deus está no inferno? É o inferno. Preste atenção. O salmista disse, se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, lá tu estás. No mais altos céus, lá tu estás. Como eu me esconderei da face do Senhor? Agora, a questão é, ele está, mas ele está se revelando como? No inferno ele se revela como juiz. Para nós ele se revela como pai. Amém? Que ele está, ele está. Agora, como ele está se revelando? É essa a questão. Ô glória, diga Deus é bom. Meu Deus do céu, é coisa maravilhosa isso, né? E aí, tudo bem, se Deus conhece todas as coisas, e logo Deus está em todos os lugares, e Ele pode fazer alguma coisa, Deus pode fazer sim ou não. Por exemplo, Deus conhece todas as coisas e está em todos os lugares. Então, se pastor Geraldo orar lá de Mossoró, pastor Edson orar lá do Japão, e eu orar lá de outro lugar, Deus pode atender a gente sim ou não? Se Ele pode, logo isso mostra que os seus onens estão conectados. Ele pode porque ele conhece, ele pode porque ele está presente, ele pode porque ele é Senhor. Se eu digo que um santo está ouvindo as minhas orações e está atendendo, eu estou atribuindo a um santo algo que é exclusivo de Deus. Onipresença, onipotência e onisciência. Aleluia. Fim da Igreja Católica Apostólica Romana. Então não tem como a gente acreditar que os santos intercedem por nós, porque senão eu tenho que atribuir poderes divinos que são exclusivos do nosso Deus. Amém? Aleluia. Então um pouquinho, né? Vamos apertar mais um pouco, depois a gente aperta mais. Amém? Diga, eu tenho a palavra de Deus. Diga, a palavra inerrante de Deus. Olha o que Paulo fala em 2 Timóteo 3, em 2 Timóteo não, em 1 Timóteo, deixa eu só abrir aqui, 2 Timóteo capítulo 4, perdão, verso 1. 2 Timóteo 4, verso 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega o quê? Prega o quê, gente? Prega o quê, gente? Deixa eu só dizer algo para você. Por que muitas igrejas elas estão abarrotadas de pessoas vazias? Por que muitas igrejas estão abarrotadas de pessoas vazias? Porque nós temos um clube social, nós temos palestras de autoajuda, nós temos pré-coaches em cima dos púlpitos, e nada contra a profissão de ser coach, mas ela não substitui a pregação do evangelho. Nós temos performance em cima do púlpito, mas nós não temos a santa palavra de Deus. Porque deixa eu só dizer algo para você, jamais um coach vai utilizar esse versículo aqui, ó. Apocalipse, não precisa você abrir, Apocalipse capítulo 3, na carta à igreja de Laodiceia. Verso 14 em diante, ele diz, eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, és morno. E porque não és nem frio nem quente, és morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Eu repreendo e disciplino a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Você já viu um coach falar isso? Ele não vai falar.
Ele não vai falar, ele vai pegar o púlpito. Muitas vezes existem pastores que usam técnicas de coaching nos púlpitos e eles vão falar, sabe o quê? Chegue no canto da parede, bata no seu peito e diga, eu posso. E as pessoas saem dali motivadas dizendo, eu posso. É uma mensagem focada no homem, do homem para o homem no centro. E Cristo fica do lado de fora dizendo assim, quando é que eu entro? Então a história, irmãos, é para que a gente tenha um impacto nas nossas vidas, para que a vida seja transformada, a gente precisa de Jesus Cristo. Jesus é a mensagem, Jesus é o conteúdo, Jesus é a canção. Aleluia. Falando sobre música, um homem de Deus chamado Ademar de Campos, em uma obra dele sobre o que a igreja deve cantar, ele diz, a igreja do Senhor Jesus Cristo deve entender que Jesus é a audiência. Amém? Jesus é a própria audiência. Jesus é aquele que nós cantamos para ele. Amém, irmãos? E Jesus também é o conteúdo da nossa música. Ademar de Campos, na obra dele, o que a igreja deve cantar. Jesus é o conteúdo e Jesus é a audiência. Todas as vezes que nós substituímos isso. E a mensagem e o louvor da igreja, e a pregação da igreja, porque eu falo louvor e pregação, porque é o que comunica a palavra. Quando uma pregação da igreja e quando o louvor da igreja é sempre o foco no homem, Jesus não é mais a audiência, Jesus não é mais o conteúdo. E se Jesus não for o conteúdo, não tem transformação. E se não tem transformação, não é igreja. Não é evangelho. Amém, irmãos? Diga, eu preciso da boa palavra. Diga, prega a palavra. Aleluia. Glória a Deus. O pessoal me pergunta quando vai pregar a primeira vez nesse púlpito, pastor, o que é que o senhor me aconselha? Aí eu, prega a palavra. Aí eu digo, fervorosa, viu? Prega a palavra cheia do Espírito. Amém? Você pode até utilizar um exemplo do seu dia a dia, pode até utilizar um exemplo de algo extra palavra, mas não é a essência, é só para fundamentar o que você já está pregando de essencial, amém? Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Agora, uma dica para aqueles que são apaixonados, amantes da doutrina, lembre-se, você precisa ensinar uma boa doutrina, mas com longanimidade. Não é em nome da doutrina matar pessoas. Alguém perguntou qual é o mais importante, doutrina ou pessoas? Eu falo assim, a doutrina existe para alcançar as pessoas. Amém, irmãos? Então nós amamos a vida das pessoas e por isso que nós queremos que elas aprendam a verdade. Aleluia. Aí Paulo vai dizer por que deve acontecer isso. Avança. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Sã doutrina é doutrina saudável, ou ensinamento saudável. A palavra doutrina quer dizer ensinamento. Amém? Então, haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se a fábulas. Preste atenção aqui. Se recusarão. Se recusarão. Eu vou falar algo aqui que vai chocar vocês. Lembra quando a Bíblia fala, Jesus fala sobre isso, Tiago vai falar também sobre isso, sobre você não dar pérolas aos porcos. Lembra disso? Dar pérolas aos porcos. E o que é que a gente aplica isso? Não, olha, eu não vou pregar a palavra para pessoas que não querem ouvir, nada disso. Não, não é essa a aplicação, não. Como é que eu sei que alguém é cão ou porco, né? Que é as duas expressões que ele utiliza. Dar pérolas aos porcos ou aos cães. Como é que eu vou saber? Diga, uma vez que eu lanço a pérola e a pessoa rejeita, recusa. Diga, uma vez feito isso, comprova-se que é porco, que é cão. Porque eu não tenho como saber se é ou não, se não primeiro a pessoa rejeitou. Olha o que diz o texto. E se recusarão a dar ouvidos. Já ouviram, mas se recusam. E se recusarão a dar ouvidos à verdade.
entregando-se a fábulas, historinhas. Pode avançar? Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Diga, eu devo cumprir com fidelidade o ministério que o Senhor deu para a minha vida. Diga, eu tenho um ministério. Diga, eu tenho uma palavra. Oh, aleluia! Glória a Deus. Vai lá em Tito, por favor, irmãos. Tito, capítulo 1. Como diz os paulistas, Tito. Né? É a gente que fala, né? A gente fala Tito e eles falam Tito. Então, Tito, capítulo 1, olha o que diz. Vamos ler do verso... Lê verso 5. Olha que texto maravilhoso, arrepia até os ossos, aleluia. Por esta causa te deixei em Creta. Paulo está falando aqui para o jovem Tito. Te deixei em Creta, que era uma ilha, gente. Para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Quais são as qualificações desses presbíteros? Paulo vai falar agora, aleluia. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados aos presbíteros locais. Atento a esse texto, aleluia. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível. Amém? Não dado ao vinho. Diga, não dado ao vinho. Olha só, não violento. Aleluia. Ele é meu jeito é esse mesmo, meu negócio é isso assim. Mas a Bíblia diz que não pode ser alguém violento. Amém? E é a palavra de Deus que vai equilibrar eu e você. É a palavra de Deus que ela vai trazer para nós o equilíbrio. Diga, o fruto do Espírito, domínio próprio, não se acabou. Amém? Não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Eita Jesus! Então, um homem de Deus não pode ser ganancioso. Aleluia! Versículo 8. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Diga, mas eu preciso ser um exemplo também na minha vida. Amém, irmãos? Então, alguém que tem uma firmeza doutrinária, que defende a sã doutrina, é alguém que vai se apegar à palavra e não vai abrir mão. Vai defender as Escrituras. Eu sei, irmãos, que cada situação precisa de um acompanhamento pastoral e a gente vai lidar com cada situação de maneira específica. Mas, às vezes, eu identifico pessoas querendo encontrar um jeitinho brasileiro para sustentar a sua vida em pecado. E a pessoa às vezes chega para nós, pastores, né, líderes, e dizem assim, mas pastor, não tem como o senhor ver aí com Deus se ele aceita essa minha vida dessa forma, não? Não tem como, amém, irmãos? A gente vai esperar, a gente vai tolerar, a gente vai ensinar, mas a gente não vai dizer aquilo que a Bíblia não diz. Amém? Aleluia. Eita glória, Deus é bom, irmãos. Aleluia. Então a palavra do Senhor, ela ensina algo e a gente vai seguir a boa doutrina. Capítulo 2, verso 1 de Tito, ele diz, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Meu Deus do céu. Diga, eu devo falar somente o que convém à sã doutrina. Estamos caminhando bem, né, irmãos?
Olha, 2 Timóteo ainda, volta aí para 2 Timóteo, quero te mostrar algo aqui também. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia, eu estou falando sobre firmeza doutrinária, né, irmãos? Então eu tenho que falar do texto sagrado que é a nossa vida, é a nossa essência. Capítulo 2, aleluia. Eita Jesus, eu vou pular alguns textos aqui. Olha o verso 14. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Meus queridos, a gente deve manejar bem a palavra da verdade. Amém? Verso 16. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Olha só, Paulo dando nome a pessoas aqui. Se fosse eu dando nome, era uma coisa, mas Paulo dando nome aqui, registrou para sempre. Está no texto inspirado, amém? Só segura aí um comentáriozinho aqui meu. Você já viu Paulo falando sobre Pedro em Gálatas? E já viu Pedro falando sobre Paulo lá na Epístola de Pedro? Meu querido, o negócio é sério. Paulo falando sobre Pedro em Gálatas, ele diz assim: quanto a Cefas, se achou repreensível. Olha o que Paulo registrou, gente, está no texto sagrado, ficou para sempre, já era. Olha o que Paulo disse: quanto a Cefas, que é Pedro, se achou repreensível. Por quê? Quando ele estava com os da incircuncisão e chegava os da circuncisão, ele saía de perto, se achando repreensível. E eu o resisti face a face, porque ele se achou repreensível. Paulo disse. Está registrado para sempre. Aí, o histórico que Paulo registrou de Pedro é: Pedro fazia jogo duplo. Estava aqui com um time da incircuncisão, né, os gentios. Depois estava com um time da circuncisão, os judeus. E ficava meio que sem querer estar perto de uns, sem que os outros vissem. Mas Pedro, quando foi falar algo sobre Paulo, ele diz na sua carta: nosso amado irmão Paulo escreveu coisas difíceis de entender segundo a sabedoria que o Senhor lhe deu, que os homens incautos distorcem. Aí Pedro fala, ele escreveu escritura. Fala que o que Paulo escreveu era escritura sagrada, segundo a sabedoria que Deus lhe deu. Pedro registrou coisa boa de Paulo. Mas Paulo deixou registrado para sempre que Pedro fazia jogo duplo. Diga misericórdia. E aí, gente? Talvez você nunca tenha olhado por essa perspectiva, né? Mas eu estou te mostrando aqui coisas que vai te ajudar a entender esse desenvolvimento, esse crescimento que a gente deve ter. Amém? Ah, Jesus. Verso 18 do capítulo 2 de 2 Timóteo. Estes se desviaram da verdade, asseverando que há... Presta atenção. Volta aí. Paulo está falando sobre esses dois homens, não é isso? Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade. Como eles se desviaram da verdade? Preste atenção. Como é que esses dois homens se desviaram da verdade? Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé alguns, ou a fé de alguns. Meu Deus. Vocês estão vendo isso aqui, gente? Paulo está dizendo assim, esses dois homens aí, que eu estou citando o nome deles aqui, eles se desviaram da verdade, afirmando que a ressurreição já ocorrera. E eles estão pervertendo a fé de alguns. Preste atenção nisso. Diga comigo, a ressurreição
se referindo a Cristo, já se deu. Então aqui eles não estavam falando da ressurreição de Cristo. Provavelmente eles estavam falando da nossa ressurreição, a ressurreição da igreja. E aí Paulo está dizendo que a negação da ressurreição futura que nós iremos experimentar é qualificado como uma perversão doutrinária. Existe uma perspectiva no meio teológico, na escatologia, chamada preterista total. E os preteristas totais, assim como o nome pretérito, que nós aprendemos na língua portuguesa, refere-se a passado, preterista total, eles falam que todas as profecias acerca da vinda do Senhor, de ressurreição, de arrebatamento, se cumpriu no ano 70 da era cristã. E aí você diz, como assim? E Jesus ainda não vai voltar? Eles falam, não, Jesus já voltou no ano 70. E Nero era o anticristo, eles falam. Então, esses são qualificados como hereges, porque eles estão negando aquilo que a Bíblia fala que ainda vai acontecer, que é a nossa ressurreição futura. Amém? Como é que eu sei que a nossa ressurreição é futura? É simples. 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 19, Paulo diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, de maneira que, se em Adão todos morrem, em Cristo Jesus todos serão vivificados, cada um por sua própria ordem. Primeiro Cristo, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, ainda falta. Amém? Está registrado no texto sagrado. Alguém dá um glória a Deus? Aleluia! Então a gente ainda aguarda uma ressurreição. Então diga, eu não sou como Himeneu, nem como esse Fileto. Eita Jesus. Diga, eu devo ficar com a verdade. Eita Jesus, eu teria muita coisa a falar aqui, mas a gente não tem tempo. Deixa eu só ler algo mais aqui com vocês. Vai comigo para as qualificações de um bispo. 1 Timóteo 3, verso 1. Vamos lá. E quem é diácono aqui, a diaconisa da nossa igreja, fica aqui, não corra não, viu? Porque vai alcançar você também, amém? Fica aí. Não corre. Fica aqui e senta no meu sofá para conversarmos. Fiel é a palavra. Diga, a palavra é fiel. Se alguém aspira, deseja, almeja o episcopado é ministério, tá bom? O que diz? É excelente obra almeja. Diga, é muito bom. Diga, desejar, pregar a palavra, desejar o ministério, é algo maravilhoso. Diga, maravilhoso. Diga, incomparável. Agora tem os critérios. Desejar, deseja. É igual a pessoa, desejo cantar. Mas canta no chuveiro. Canta e os males espantam. Olha o que diz. É necessário, portanto, para esse que deseja o episcopado, é necessário, portanto, que ele seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, apto para ensinar, apto para ensinar, apto para ensinar, apto para ensinar. Para ser apto para ensinar, eu digo isso em um livro que eu escrevi, para alguém ser apto a ensinar, primeiro ele tem que se tornar apto a aprender. Amém? Então, apto para ensinar, alguém que está preparado para ensinar. Porque subir no púlpito não é somente chegar e falar algo. O que a gente fala pode transmitir vida ou morte. Amém, irmãos? Então precisamos ter segurança naquilo que estamos falando à luz das Escrituras. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, 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 inimigo de contendas. Inimigo de contendas.
Sabe aquele ministro que está envolvido em toda contenda na igreja? É alguém desqualificado. Pois, segundo as Escrituras, ele deve ser inimigo de contendas. Não avarento. Avança. E que governe bem a própria casa, e que governe bem a própria casa, e que governe bem a própria casa, e que governe bem a própria casa. Porque às vezes a pessoa é uma bênção na igreja e é o Satanás de bota na casa. Na igreja é uma voz mansa, serena, tranquila é a voz. É aquela voz mansa, suave. Mas lá em casa, misericórdia. É guerra. Mas quer púlpito, quer pregar. Governe bem a própria casa. E esse governar bem a própria casa não envolve somente cuidar dos filhos da esposa, não. Preste atenção aqui no que eu vou falar. Segura aí, que isso aqui é algo forte, Brasil. Governar bem a sua própria casa. Governo quer dizer administrar. Certo? Isso envolve também como você lida com suas finanças. Um amém, um glória já se apagando. Porque como é que você quer ser um exemplo no púlpito se você está devendo a Paulista inteiro? Faz sentido. Com o nome só vive com restrição. Mas é alguém que quer pregar. Cadê o bom testemunho dos de fora? Aleluia. Conserta a tua vida, varão. Para você poder avançar naquilo que Deus tem para você. Amém? E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Avança. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Quer governar a igreja, quer pastorear, quer ser pastor, mas não governa a própria casa. Quer ser pastor de título. Quero sentar na frente da cadeira e receber uma aguinha no final do culto. Mas não quer se qualificar no texto ali. Governe bem a própria casa. Porque como se não governar bem a própria casa, não vai governar a igreja de Deus. Respira fundo que ainda cabe mais, amém? Não seja neófito. Esse neófito não é somente novo convertido. A palavra neófito não quer dizer somente novo convertido. O significado é esse entendimento. Mas quando a gente olha a significância, diga comigo, significado é uma coisa, significância é outra. Eu estou sendo teológico, mas deixa eu explicar para você. Vamos lá. Se eu falo o seguinte, ó, o microfone está sobre o púlpito, vocês vão logo pressupor que é esse microfone que eu estou me referindo, não é isso? Mas deixa eu falar duas coisas aqui para vocês. Vocês sabiam que na língua portuguesa, todo esse altar, que a gente chama de altar, que não é, tudo isso aqui pode ser chamado de púlpito também? Sabia disso? Nós falamos, sobe aqui no púlpito, não é subir nesse negócio de madeira aqui, não. Não, eu derrubo. A gente fala, sobe aqui no púlpito, porque tudo isso é chamado de púlpito. Logo, agora o nosso referente muda, significado e significância. O microfone está sobre o púlpito, pode ser esse, ou pode ser qualquer um desses outros microfones aqui. E agora, como é que eu identifico? Diga, o contexto é o rei da interpretação. Então, eu só vou saber a que se refere pelo contexto. Se o contexto indicar, eu vou entender qual é. No meu caso, se eu falar para você, o microfone está sobre o púlpito, você vai pressupor que é esse aqui. Por quê? Porque eu estou próximo dele. E eu estou falando isso. Então, você vai pressupor que é esse. Tá bom? Então, não é só o significado da palavra neófito que define. Então, alguém neófito não é só novo convertido. Presta atenção. Neófito é alguém imaturo, que pode ser crente de 20 anos.
Pode ter pessoas que têm 20 anos dentro de igreja, mas ele não vai ser levantado para o púlpito porque ele ainda é imaturo, é neófito. É patrimônio histórico de igreja, é dinossauro de igreja. Tem 300 anos de verbo da vida, mas não é levantado porque ainda é imaturo. E a maturidade não se vem, não se dá necessariamente pelo tempo de crente, mas pelo tempo de prática da palavra. Ou seja, isso quer dizer que eu posso ter pessoas com 5 anos na igreja e serem mais maduras do que pessoas que têm 20 anos na igreja. Por exemplo, se você briga porque alguém simplesmente passou e não falou com você e você fica angustiado, isso mostra que você é imaturo. Se porque um amigo teu saiu da igreja você quer sair também, isso mostra que você é imaturo. Se alguém corrigiu você e você já quer desistir de tudo, isso mostra que você é imaturo. Amém. Por quê? Porque a maturidade se dá pela prática da palavra. Diga, prática da palavra. Ô Jesus, coisa maravilhosa. Os meus seguranças já tem um ali, outro segurança aqui, outro aqui. Já na porta ali você já faz minha segurança. Vou precisar de vocês, né? Aleluia. O tiro de faca, né? A gente vai pegar uma faca ali e já vai segurar. Estou brincando, viu, gente? Então, não seja neófito, né? Não seja imaturo ou novo convertido. Agora, qual é o objetivo? Para não suceder que se ensoberbeça e caia, incorra na condenação do diabo. Então, isso quer dizer que alguém imaturo, quando é dado uma oportunidade para a pessoa, para estar numa função de maduro, a pessoa se ensoberbece. E a primeira vez que prega, só ele prega. Ele canta aquele hino, esse cara sou eu. Ele acha que tudo é por causa dele, porque ele ou ela, né, é maravilhoso e é aquela pessoa que consegue fazer e que tudo funciona se for com ele, e que se ele não tiver, nada do que foi feito se fez. Isso acontece na esfera de liderança também, gente. Não somente de pregadores. Existem líderes que eles acham que eles são donos do departamento. O que é que eles acham? Se eu sair, o departamento fecha. Achando que aí o departamento é dele, é de Jesus, bênção. Se você sair, Deus levanta 10 melhor do que você. Se eu sair, Deus levanta 10 pastores melhor do que eu. Porque a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Aí ele diz, não seja neófito para que não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Eu tenho que terminar, avança. Eu vou chegar nos diáconos, aleluia, vai chegar. Pelo contrário, é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio do laço do diabo. Semelhantemente quanto aos diáconos. Cadê os diáconos? Novamente, cadê os diáconos? Aleluia. É para vocês que eu estou falando, aleluia. Semelhantemente quanto aos diáconos, esse semelhantemente engloba o que foi dito já, viu, gente? Isso quer dizer que não pode ter diácono dado ao vinho, não pode ter diácono espancador, não pode ter diácono que não conheça a palavra, não pode ter diácono que não seja cheio do Espírito, não pode ter diácono que não dê bom testemunho, lá em Nérévia, sereia canta e sereia nada. Olha só. Semelhantemente quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis. Eu acho fantástico Paulo falar sobre isso com o diácono. Seja respeitável. Por quê? Porque o diácono lida com gente constantemente. Ele precisa respeitar as pessoas. Amém? Precisa respeitar as pessoas. Respeitáveis. De uma só palavra. Ai, Nérévia. De uma só palavra. Se diz, Cleonaldo, conte comigo quinta-feira. Quinta-feira, conte comigo. O sangue dá na canela. Chove canivete. Pode ter o que for. Quinta-feira eu estou lá, que eu não sou crente de açúcar para derreter. Amém, irmãos? Vou estar lá. Agora, a gente sabe que tem imprevistos. Agora, preste atenção. Imprevisto de sempre não é imprevisto. É desculpa. Se toda vez a pessoa, não posso por causa disso, não posso por causa disso, não posso porque me atrasei, não posso porque me atrasei.
Minha avó ficou doente. Gente, já mataram a avó umas 200 vezes. Minha avó morreu, minha avó adoeceu, estou com dor na barriga. As mesmas desculpas de sempre. Eu já fiz isso, então relaxa, eu sei o que é isso. Aí ele diz assim, de uma só palavra: não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé e a consciência limpa. Agora não parou não, viu? Vai. Quando eu era da Assembleia de Deus, irmãos, a gente não orava em línguas igual no Verbo da Vida, não. Você sabe que no Verbo da Vida a oração em línguas ela é mais comportada. O verbiano ora, oração meio, só bater nos lábios. Quando eu era da Assembleia de Deus com um texto desse aqui, eu olhava para o pastor e fazia aí eu gritava lá do fundo da igreja: fala, Deus! Aí o irmão dizia: ele está falando. Também, esse também está aumentando, né? Também sejam estes quem? Diga, os diáconos. Os diáconos. Sejam estes primeiramente experimentados. Experimentados. A palavra experimentado pode ser interpretada ou substituída por provados. Tá bom? Experimentados. E se se mostrarem irrepreensíveis, exerça o diaconato. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Ele subiu o nível. E o que ele está dizendo aqui para a gente é avançar. A gente precisa conhecer as Escrituras, praticar a palavra, conhecer a verdade, para a gente poder avançar no reino de Deus. Amém? Aleluia! Eu trouxe 2 textos que são citações. Um é de um livro meu, eu queria que Paulo colocasse, e depois uma outra citação. Esse vaso magno que vos fala escreveu no livro As 7 Igrejas do Apocalipse. Eu digo o seguinte: os efeitos de uma instrução distorcida ou falsa são destruidores, devastadores. Por isso é extremamente necessário um ensino bíblico dentro de uma igreja. E não somente isso, mas também uma supervisão constante. Quem guarda a boa doutrina afasta os lobos e preserva o rebanho. Amém? Diga, quem guarda a boa doutrina afasta os lobos e preserva o rebanho. Então lembre-se que a queda do homem lá no Éden se deu por causa do falso ensino da serpente, do engano. Então a gente precisa ficar com a boa doutrina. Próximo texto, por favor. Agostinho de Hipona, um teólogo, ele disse: se você crê somente naquilo que gosta do evangelho e rejeita o que não gosta, não é no evangelho que você crê, mas em si mesmo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha esse texto aqui de Agostinho de Hipona. Se você crê somente naquilo que você gosta do texto sagrado, se você olha para o texto e diz assim: não, isso aqui eu amo essa parte. Você não crê nas Escrituras, você crê em você mesmo. A gente deve crer em toda a Escritura, até aquela que bate na gente. Amém? A gente crê para o nosso crescimento e avanço no reino de Deus. Amém, irmãos? Então eu espero que você tenha sido alcançado pelo Senhor por essa breve demonstração de firmeza doutrinária. Amém? Para fechar, o nosso ministério, já pode começar a dedilhar algo aí, varão. O nosso ministério crê em cura. Nós somos da cura. Não entendemos o porquê de muitas coisas, mas entendemos que o Senhor quer curar. Amém? Nosso ministério crê na Santíssima Trindade. Deus é Pai, Filho e Espírito. Nosso ministério crê nos dons espirituais.
Nós cremos em palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, os dons da fé, o dom da fé, operação de milagres. Nós cremos em todos os dons espirituais. Nosso ministério crê que a Bíblia é a palavra inerrante de Deus. Amém? O Ministério Verbo da Vida e a nossa igreja também, nós acreditamos que o casamento é entre um homem e uma mulher, com mútuo consentimento e no Senhor. Amém? Nós cremos também, irmãos, que Deus criou o inferno para Satanás e os seus anjos. E os homens que não obedecerem a Deus serão lançados no inferno também. Nós cremos que um dia nós seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. Nós cremos que estaremos para sempre com o Senhor no novo céu e numa nova terra. Nós cremos na vida eterna, nós cremos que tudo aquilo que Deus fala na palavra dele sobre o fim dos tempos é verdadeiro. Amém? O nosso ministério acredita, irmãos, que a igreja de Cristo não vai passar pela tribulação futura que há de vir. Nosso ministério não acredita, irmãos, que Deus é um Deus que está contra nós, colocando doença para provar que Ele é Deus, porque Deus não tem crise de divindade. Ele é Deus, independente dele provar ou não. Nós cremos que Deus é bom e a sua bondade dura para todo sempre. Nós não cremos em maldição hereditária, porque Cristo carregou as nossas maldições. Isso quer dizer que nenhum trabalho feito para você, nenhuma macumba, nenhum voodoo, nada que foi feito contra crente tem poder, porque Cristo carregou todas as nossas maldições. Lá no madeiro, Ele se fez pecado, Ele se fez maldito em nosso lugar. Alguém dá um glória a Deus? Nós não cremos no ministério pastoral feminino. Nós cremos que Deus chamou mulheres para pregar a palavra de Deus. E mulheres pregam nesse púlpito e podem influenciar a vida de pessoas. Mas entendemos que o ministério pastoral feminino é um ministério de governo que necessita utilizar o padrão da família, tendo o homem como autoridade e a mulher como sua auxiliadora. Amém, irmãos? Mas não desprezamos os ministérios que têm pastoras e respeitamos essas pastoras desses outros ministérios. Mas no Verbo da Vida não tem pastoras. Amém, irmãos? Nós cremos também que em breve, irmãos, em breve, o Senhor Jesus Cristo, Ele voltará e esses céus e a terra que agora existem serão destruídos e o Senhor vai criar um novo céu e uma nova terra nos quais habitam a justiça. Nós cremos que após o novo nascimento não somos mais escravos do pecado. Hoje somos servos da justiça, somos filhos de Deus. Por essa razão, eu não posso dizer que eu ainda sou um pecador remido, porque na minha essência eu sou justificado, ainda que o meu corpo não foi glorificado e eu ainda posso pecar. Mas como o homem é um ser em 3 dimensões, espírito, alma e corpo, no espírito somos filhos de Deus, temos a vida de Deus. O nosso corpo será transformado no futuro, amém? Nós cremos na santificação e sem a qual ninguém verá a Deus. Nós cremos no batismo nas águas, por imersão, em nome da Santíssima Trindade, com consciência. A pessoa que vai ser batizada precisa ter consciência e tem que ser em nome da Trindade e tem que ser por imersão, não por aspersão. Não é jogando água na testa da pessoa, mas é mergulhando a pessoa para simbolizar que ela morreu para o mundo e ela nasce para Cristo. Nós cremos no batismo no corpo, que é o mesmo que o novo nascimento. O crente foi mergulhado no corpo de Cristo e ele torna-se uma nova criatura. Nós cremos no batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, o revestimento de poder para ser uma testemunha poderosa do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos e falamos e cremos em outras línguas. Nós falamos em outras línguas. Nós cremos no revestimento de poder. Amém, irmãos? Aleluia! Nós não cremos em cura interior, maldição hereditária, batalha espiritual, demônios territoriais, mapeamento territorial. Nós não cremos. O que é isso? Aquelas igrejas que falam assim: o potestade dessa cidade é tal demônio e nós temos que quebrar essa potestade. Aí essas igrejas fazem tudo isso e depois as potestades continuam agindo. Nós não cremos nisso. Nós cremos que Satanás, ele é o Deus desse século e ele está agindo, trazendo destruição, independente de qual demônio ele vai usar. É cão, é Satanás, tá bom? É Satanás. Nós não cremos em cura interior. O que é isso? Nós não cremos que o nosso interior foi curado. Não, nós nascemos de novo. Cura é restauração, novo nascimento, é tudo novo.
Agora cremos que a nossa alma, ela pode ser restaurada, curada, renovada pela palavra de Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Não cremos em maldição hereditária. Eu já falei, porque Cristo carregou as nossas maldições. Ah, mas toda a minha família sofreu com isso. Em você quebra o ciclo. Em você quebra. Em você quebra, porque você tem a vida de Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Nós não precisamos sentir a presença de Deus para saber que Ele está presente, porque a própria Bíblia diz: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia. Então, sentindo ou não sentindo, arrepiando ou não arrepiando, Ele está aqui. Nós somos da fé, irmão. Nós não somos dos que retrocedem. Nós não somos daquele que recebemos uma notícia má e falamos: e agora o que é que vamos fazer? Não. Nós somos daquele que, quando recebemos uma notícia má, a gente fala: maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Na autoridade do nome de Jesus vai dar certo. Na autoridade do nome de Jesus já deu certo. Na autoridade do nome de Jesus eu celebro antes de ver. Vamos ficar de pé, irmãos. Aleluia. Diga: eu sou da fé. Diga: eu sou do Espírito. Diga: eu sou da palavra. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus, irmão, eu declaro você impactado com a boa doutrina, com a palavra da verdade. Que você possa se encher cada vez mais da palavra santa, que é viva e eficaz. E que a sua vida seja transformada. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Nós cremos que o Senhor quer curar os nossos corpos, salvar as nossas vidas, prosperar a nossa jornada. Nós cremos que Cristo morreu também para nos dar uma boa jornada. Isso quer dizer que nós cremos em prosperidade também. Não essa prosperidade exagerada que visa só o natural, mas também nós cremos na prosperidade natural, porque é Ele quem nos dá força para adquirirmos riqueza segundo a sua aliança. Nós cremos, irmãos, que somos prósperos. Amém? Somos prósperos. Diga: eu sou próspero. Diga: eu tenho a vida de Deus. Diga: eu sou salvo. Diga: eu fui redimido. Diga: nada, nem ninguém poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Diga comigo: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente século, nem as do porvir poderão me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia! 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 Vamos louvar ao Senhor um pouco. Nosso Senhor. Oh, aleluia!
perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada, porque estamos certos, eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente ou do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos declarar: nada, nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Aleluia. Eita glória. Se eu pedisse ele exaltado, vocês conseguiriam tocar? E aí? Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, pra sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Diga glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Obrigado pela tua presença nessa quinta-feira, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é real aqui. Nós sabemos que o Senhor é real aqui. Nós sabemos que o Senhor é real. Oh, aleluia. Essa quinta-feira Deus está relembrando promessas. Tem pessoas aqui que foram chamadas para o ministério de púlpito e por algum tempo vocês ficaram tímidos, mas o Senhor está provocando você nessa noite e te convidando para mergulhar nas Escrituras, para você mergulhar nas Escrituras. Mergulha nas Escrituras, meu filho, minha filha, e eu te levantarei. Mergulha na minha palavra, aprende a minha palavra, se enche da minha palavra e pode deixar que eu mesmo te levantarei para este tempo, diz o Senhor dos Exércitos.
Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. A tua presença é real no nosso meio. Oh, revrabra chiquiambra. Glória a Deus. Quero estar Cante isso. junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, eu quero te ofertar mais ainda é pouco, eu sei. Se com
vez, somente a igreja, toda a igreja. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti. Somente te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti. Somente a ti, Jesus, pois não há outro. Te louvarei, não há outro além de ti. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, somente a ti. Todos juntos. Te louvarei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei amado Jesus, a e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei. Seja a ti, Jesus, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Aleluia! Eu falo isso pelo Espírito. As nossas quintas-feiras não serão mais as mesmas. Porque existe um manto santo, um manto ungido sobre essa casa, sobre esse lugar, para alcançar as nossas vidas. É muita unção, irmãos. É fogo, é óleo, é fervor espiritual, é um transbordar do Espírito. Oh! Nunca mais os mesmos! Nunca mais os mesmos!
Nunca mais os mesmos. Vem cá. Aleluia. Glória a Deus. Ei. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Faz o que agora? Oh, aleluia. Tome seu lugar, mas não perde essa atmosfera. Amém. Tome seu assento, mas meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ei! Aleluia. Eu não sei. E aí, você que está assistindo, recebe. Aleluia. Eu não sei como é que tem crente que perde culto, que escolhe culto. Não escolha culto. Não perca culto. Porque pode ser que num culto como esse algo diferente aconteça. Aleluia. Um derramar sobrenatural. 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 Ei! Oh, radagasta. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, irmãos, eu não quero convencer você de nada, mas deixa eu ler um versículo aqui. Nós vamos dizimar e ofertar, e se você precisa de um envelope, sinalize. Mas tem algo que me chama a atenção em Atos, no capítulo 2, quando é falado sobre como a igreja trabalha, como a igreja se movia naquele tempo. E nós sabemos que Atos é um modelo de igreja para nós, não é? Se você quiser saber como Jesus pensa sobre sua igreja, você lê os evangelhos e lê Atos. Porque Jesus ensinou nos evangelhos e em Atos você vê a prática. Atos 2, 42, fala assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E aí ele continua no 45: vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Vendiam suas propriedades, distribuindo. Vendiam suas propriedades, distribuindo. Onde existe um ambiente sobrenatural, aonde se persevera na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações, você vai ver milagres acontecendo e generosidade se manifestando. Não dá para você perceber, é quase que um efeito colateral. Calma que eu não vou pregar de novo não. É quase que um efeito colateral de você ver perseverança na doutrina. E a gente aprendeu muito bem sobre firmeza doutrinária. Que aula, meu filho. Meu Deus do céu. Perseverar na doutrina, comunhão,
partir do pão e oração, qual é o resultado? Milagre. Milagre, prodígio, coisas extraordinárias, mas também uma grande manifestação de generosidade. Quando a gente começar a perseverar nessas coisas, se mantivermos a nossa fidelidade em perseverar naquilo que já temos, doutrina, comunhão, partir do pão, oração, nós vamos começar a ver milagres nessa igreja, como a gente nunca viu antes. Escuta isso. Mas também haverá milagres financeiros para poder aumentar a nossa generosidade. Deus quer aumentar a nossa influência, irmãos, nessa cidade, e para isso precisa de recursos. E Deus conta comigo e com você, porque Ele não vai usar a pitu para pagar, não vai usar a cervejaria para pagar. Ele vai nos prosperar primeiro, para nós investirmos no reino de Deus, e veremos milagres acontecer. Amém? Vamos fazer isso com alegria. Eu quero envelope. Então, se você vai fazer, temos a maquineta ali na central de informações. Nós temos os meios eletrônicos. Eu vou fazer aqui pelo meio eletrônico. Aleluia. E vamos orar. Pai Santo, muito obrigado pela oportunidade que temos de investir no Seu reino. O privilégio, Senhor, de cooperar com o Seu reino, de somar no Seu reino. Obrigado, Pai, por milagres extraordinários que estão chegando em nossa direção. Muito obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Vamos fazer isso com alegria. Aleluia. Teu amor me alcançou, a tua luz em mim brilhou. Uma nova fase eu estou vivendo, melhorando eu estou. Sua palavra me ensinou, o final é bem melhor que o começo. Que poderá me parar se decidir? Estou a avançar, bem maior é o que está em mim do que no mundo está. Tantas coisas tentaram me distrair, mas em Deus decido prosseguir. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O novo tempo já chegou, a melhor fase já começou. Sigo em frente para o Seu louvor. Vou avançando, vou crescendo, prosperando e com Ele vivendo. Sigo em frente para o Seu louvor. Só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. Eu não vou parar, só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. Eu não vou parar. Aleluia. Verbo em forma. Deus tem feito grandes coisas em nosso meio e essa semana não será diferente. Confira todas as programações da nossa igreja. No sábado, dia 9, teremos mais um encontro dos grupos de conexão. Esse é o nosso momento de comunhão e sempre se inicia às 20 horas. Se você ainda não faz parte de nenhum grupo, passa na central de informações, onde eles vão achar o mais próximo de você. No sábado, 16 às 19h30, teremos culto para os homens, mas as mulheres não ficarão de fora. Em paralelo ao culto dos homens, teremos culto das mulheres, com Giovana França, além da apresentação do Dia das Mães com as nossas crianças Verbo da Vida. No dia 23, teremos a nossa tão aguardada missão Ide e Pregai, onde sairemos daqui da igreja pela manhã, em direção ao Verbo da Vida Garanhuns.
levaremos a palavra da fé e do amor àquele povo. Se você deseja fazer parte disso, passe na central de informações para saber mais. O departamento de evangelismo da nossa igreja também continua em movimento. Nesse mês de maio, nós teremos evangelismos criativos e nos pontos de pregação, além das visitas à Casa de Apoio e ao Hospital do Câncer. Quer se envolver mais? Passa na central de informações para saber mais sobre datas e horários. Em todas as programações da nossa igreja contaremos com o Crianças Verbo da Vida, onde você pode aproveitar a palavra aqui no culto e sua criança estará recebendo uma palavra específica para a vida dela. As aulas do discipulado começaram domingo passado, mas você, novo membro ou novo convertido aqui do Verbo Paulista, ainda pode se inscrever. Também temos as nossas programações fixas. Nos domingos pela manhã, às 10 horas, nós temos o nosso culto do Espírito. Mais tarde, às 18h30, você pode vir com a sua família para o nosso culto de celebração. Nas quartas-feiras, nós temos reunião de intercessão, que inicia às 14 horas. Não perde essa oportunidade de vir e se reunir com os teus irmãos. Já nas quintas-feiras, nós temos Super Quintas, que se iniciam às 20 horas. Aproveite esse momento e venha aprender mais da palavra do Senhor. O projeto Mesa Farta continua alcançando a vida de muitas famílias aqui da nossa igreja. Não deixe de fazer parte dessa visão. Aproveita, já traz o teu quilo de alimento e deposita ele na caixa próxima à central, onde lá também temos o nosso Achados e Perdidos. Se você esqueceu alguma coisa, passa lá, vai que é seu. Somos Verbo Paulista em todas as